O lar é a base da sociedade e a mulher estará sempre integrada ao lar. Mas o lar não se limita ao espaço de 4 paredes. O lar é também a escola, a fábrica, o escritório. O lar é principalmente o parlamento onde as leis que regulam a família e a sociedade humana são elaboradas. Berta Maria Júlia Lutz, botânica, zoóloga, advogada, tradutora, feminista e educadora. Nascida em São Paulo em 1894. Berta Lutz é considerada a pioneira do feminismo no Brasil. Uma vida dedicada à libertação da mulher e à consolidação das instituições democráticas brasileiras. A Berta personificou tudo que para nós representava a imagem de uma mulher atuante politicamente, de uma mulher que nunca se recusou a enfrentar nenhuma briga. Ela encarava qualquer desafio feito desde que ele redundasse em algum benefício para a mulher. E ela era uma cientista reconhecida no mundo inteiro e teve um papel muito importante em termos da luta por direitos das mulheres, especialmente o direito de voto. Mas não apenas o voto, ela estava preocupada com a questão do trabalho, com a questão dos direitos civis e com a questão da educação também. Então, realmente, ela estava preocupada com as questões, né, que poderiam levar as mulheres a ter uma autonomia maior. Eu acho que a Berta é isso, uma mulher polivalente, uma mulher firme, sabia o que queria, lutava pelos seus direitos, não se submetia, que isso é muito importante numa época como aquela, né? E conquistou várias coisas para as mulheres, ela conquistou esse orgulho, né? A mulher inserida no mercado de trabalho, lutando pelos seus direitos e não se subjugando aos homens. Ela era uma narradora de história, uma contadora de história. Ela encantava. Se no mundo das ciências ela batalhava como uma guerreira por um espaço, porque era um espaço muito fechado, né? No mundo social, ela encantava as pessoas pela sua capacidade de ser uma grande contadora de história. Ela foi uma pessoa que deixou a sua marca não só no Brasil, como em todos os movimentos organizados de mulheres, no México, nos Estados Unidos, na Europa. Onde ela andava, ela marcava a posição. Na luta pelos direitos femininos, Berta Lutz percebe a importância estratégica da educação. Vê na instrução de ambos os sexos o caminho para a evolução dos indivíduos e o progresso da nação brasileira. A contribuição de Berta para a educação brasileira é que ela vai participar da Associação Brasileira de Educação, e a Associação Brasileira de Educação ela tem um projeto para a educação nacional. Ela tem um projeto para a escola pública e gratuita. Ela tem um projeto que entende a educação como um direito cívico e como um direito social. E a Berta está nessa luta. Este foi um dos lemas do movimento de Berta, educação secundária para todos, e trazer para a área da educação grupos de mulheres que até então estavam segregadas. Por exemplo, as mulheres indígenas. Ela tem um trabalho interessante feito com mulheres indígenas, mostrando a necessidade dessas mulheres terem acesso à escola. Os filhos de índios, os descendentes de índios já estavam tendo escolas primárias, escolas secundárias ao alcance deles, mas a mulher ainda estava longe disso. Berta tem uma advertência muito interessante aos educadores. Ela dizia: faça da educação um prazer. Ela dizia que a escola não era um lugar de depositar conhecimentos na cabeça da criança. De certa forma, ela aderia a uma frase de Montaigne que dizia: mais vale uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. Então, ela dizia que a escola tinha que cuidar para tornar o momento em que a criança está na escola um momento prazeroso.
um momento em que a escola pudesse saber utilizar a curiosidade da criança. Ela dizia que a escola é um espaço de organização de pensamentos, fazer com que a pessoa pudesse pensar o mundo, olhar para além da escola. As mulheres aqui no Brasil, a partir de uma determinada época, elas não tinham acesso ao ensino secundário oficial, só ao ensino normal. O ensino normal não dava acesso à universidade. Então, ela teve um papel em termos de lutar pelo acesso dessas mulheres ao ensino secundário oficial, inclusive ao colégio padrão aqui no Rio de Janeiro, que era na época o Colégio Pedro II. Filha do zoólogo Adolfo Lutz e da enfermeira Anne Fowler Lutz, Berta cresce em um ambiente privilegiado. O profundo interesse por cultura e ciência permanece com ela ao longo de toda a história. Berta Lutz, ela vem de uma família de educadores. Então, a mãe do Adolfo Lutz, o pai dela, a avó dela, tinha um colégio suíço brasileiro. Então, quando eles vieram da Suíça para cá, a mãe fundou um colégio. Depois as tias também, então as primas também. Então, eles viviam nesse ambiente de educação. Isso era uma coisa muito importante, né? A Berta é o resultado de uma biografia excêntrica para os padrões brasileiros de mulher. Ela não é aquela mulher que nós estamos acostumados a pensar como sendo uma mulher representativa da primeira metade do século. Berta nasce no final do século XIX e percorre a primeira metade do século XX, mas dentro de um quadro que não corresponde ao quadro comum da mulher coquete, da mulher que se preparou para ser mãe, esposa, para ser uma pessoa paparicada pela sociedade. Ela era uma pessoa tinha um comportamento fora desses padrões. Ela era uma pessoa amável, teve uma educação, basta dizer que teve uma educação superior na Europa, numa época em que você devia contar nos dedos das mãos as mulheres que cursaram a Sorbonne, na época em que a Berta cursou, durante a Primeira Grande Guerra. Após concluir o curso primário em 1913, Berta Lutz viaja com a mãe para Paris. Na capital francesa, cursa o secundário no Corbuchu. No ano seguinte, começa a Primeira Guerra Mundial. Para ela ingressar numa boa universidade em Paris, ela teria que fazer o que nós chamamos aqui de curso médio em Paris, porque para entrar, ao contrário de nós, que aqui nós fazemos vestibular para entrar no ensino superior, as melhores universidades francesas, elas, para ingressar nela, você ingressa se tiver feito um baccalaureat. Significa o resultado do seu ensino médio lhe dá acesso a uma das grandes escolas. Em 1915, Berta Lutz ingressa na Faculdade de Ciências da Universidade de Paris, a Sorbonne. Os movimentos feministas em ebulição no Velho Mundo marcam profundamente os ideais da jovem paulistana. Desde que ela voltou da Europa, com seu diploma de biólogo pela Sorbonne, com 20 e poucos anos, e com a cabeça feita por uma Europa que estava quentíssima em relação a todos os grandes problemas sociais, né? Europa saindo da Primeira Grande Guerra e ávida de esquecer a guerra, de começar grandes reformas no plano social, no plano político. E Berta veio com essa influência para nós. Então, imagina o que foi o choque que isso deve ter determinado nos círculos em que ela frequentava. A grande preocupação inicial da Berta nessa época, nos anos 20, foi organizar um grupo solidário com ela nesta ideia de promover a mulher a um escalão um pouco mais alto do que aquele que ela estava habituada no Brasil. Essa foi a marca da Berta, foi liderar um movimento de mulheres que mal estava se esboçando e que toda a influência vinha da Europa.
Na volta ao Brasil, em 1918, como tradutora do Museu de Zoologia do Instituto Oswaldo Cruz, Berta Lutz realiza um antigo sonho: trabalhar ao lado do pai, Adolfo Lutz. Então, o que a Berta fez? Ficou trabalhando com o pai e o pai arranjou para ela ser tradutora Ela fazia a versão dos trabalhos em português para o alemão, porque o nosso periódico inicial era bilíngue, português e alemão. Então, ela tinha o maior prazer em ficar com ele ensinando ela as coisas, ela ajudando a coletar, rotular material. E depois ela começou a trabalhar Ela fazia gravações dos sons dos anfíbios, muito interessante. Então, ela segue uma outra etapa diferente do que o pai trabalhava. Ela vai à frente, vai além, né? Berta Lutz ingressa no Museu Nacional por meio de concurso público em 1919 e funda a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Inicialmente, ela fez uma luta muito grande para que a inscrição dela fosse aceita. Ela teve que fazer uma batalha judicial porque não queriam aceitar que uma mulher participasse de um concurso público. Ela não teria problema nenhum de conseguir emprego onde ela quisesse. Ela fez questão de dar o exemplo do acesso pela via mais legítima do serviço público, que é o concurso. Ela percebe que ela abriu um caminho para as mulheres, para ela, mas também para as mulheres. A segunda mulher ter acesso ao serviço público. E teve que entrar na justiça, inclusive, para garantir esse direito. Porque se dizia que, como as mulheres não votavam, elas não podiam também ter acesso a cargo público. Ela concorreu com um grupo de homens e conseguiu uma aprovação. Ela tirou em segundo lugar, a banca julgou o trabalho dela em segundo lugar, mas a congregação tinha a liberdade de escolher entre os 3 primeiros classificados. E a congregação escolhe Berta Lutz para o cargo de secretária do Museu Nacional. Ela entrou no Museu Nacional, de início com uma função burocrática, funcionária, depois ela se tornou cientista do Museu Nacional. Como delegada do Museu Nacional, Berta participa do Congresso Nacional de Educação, em 1922. Na ocasião, consegue que meninas possam frequentar o Colégio Pedro II, instituição de ensino secundário que balizava o acesso à universidade no Rio de Janeiro. Para você ingressar no ensino superior era somente aqueles que cursassem o secundário que poderia ingressar no ensino superior. O núcleo das escolas privadas de ensino secundário, eles tinham que se submeter às regras do Colégio Pedro II. A escola privada ela não emitia o diploma. O colégio preparava para fazer os exames no Colégio Pedro II. E o que a Berta faz ela congrega um grupo de senhoras para abrir o ingresso da mulher no Colégio Pedro II. E isso ela consegue. Essa é uma das grandes vitórias, a abertura, o ingresso da mulher no Colégio Pedro II. Em 1922, é eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana de Mulheres durante a realização da Conferência Interamericana de Mulheres nos Estados Unidos. No retorno ao Brasil, funda a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Em seu estatuto, a entidade se propõe a promover a educação e os direitos políticos das mulheres. Ela percebe também que, tal como ocorria em países da Europa, era preciso que as mulheres se associassem, se organizassem para lutar pelos direitos de cidadania, os mais amplos possíveis, os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Ela congrega as mulheres muito expressivas naquele momento. As primeiras mulheres engenheiras, as primeiras mulheres formadas na área de direito, esposas de políticos,
e vão fundar, então, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Então era uma mulher muito bem educada, com uma cultura enorme, uma cultura literária, uma cultura musical muito grande. Então o que acontecia? Era uma pessoa que podia muito bem representar o Brasil em todos esses momentos. Berta Lutz participa da fundação da Associação Brasileira de Educação em 1924, ao lado de grandes educadores como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo e Lourenço Filho. Ela participa desse núcleo de intelectuais que estão preocupados com a educação brasileira. A preocupação é basicamente em criar um sistema de ensino público, laico e de coeducação do sexo. Quer dizer, não separação do sexo na escola, mas que homens e mulheres frequentem as mesmas escolas. O ensino superior no Brasil era exclusivamente profissional. A pesquisa não entrava nas faculdades, a pesquisa era feita nos institutos fora das universidades. E ela, junto com outros cientistas, queriam fazer a grande reforma do ensino superior no Brasil para introduzir um modelo de universidade, que ela queria que fosse um modelo de universidade tipo o norte-americano com campus, a ideia de campo universitário. E ela queria que a universidade desenvolvesse outras funções que não fossem só de ensino, como a função de pesquisa e de extensão. Em 1928, Berta Lutz ingressa na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro e, ao concluir o curso, 5 anos depois, publica o estudo A Nacionalidade da Mulher Casada. Ela foi estudar direito porque ela queria entender a situação da mulher aqui para ter argumentações do ponto de vista jurídico na luta pelos direitos da mulher. Porque o direito civil não permitia que a mulher casada tivesse independência. Ela era dependente do marido. Ela não poderia, por exemplo, tirar passaporte sem autorização do marido. Ela não poderia exercer um exercício profissional sem a autorização do marido. Então, ela tem, vamos dizer, essa luta pelos direitos políticos da mulher, ela tem a luta com relação à questão da mulher casada e a outra pelos direitos políticos da mulher em geral. A certidão de casamento era um corte na carreira profissional, na carreira de estudos, na carreira política de qualquer mulher. Porque o homem tinha o poder, por exemplo, de tirar a mulher do emprego. Se ele achasse que o emprego da mulher estava estorvando seus papéis domésticos, de mãe, de família, de chefe, de dona de casa, ele podia chegar no emprego e dizer, minha mulher não tá fora. E o empregador era obrigado a demiti-lo porque a voz do marido era dominante. Nessa época, no Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, recém-eleito para o governo, consegue aprovar a inclusão da igualdade de direitos políticos para homens e mulheres na Constituição daquele estado. Ela conseguiu convencer alguns governadores de estado da importância de começar dando voto da mulher a partir de estados. O Rio Grande do Norte, por exemplo, por influência da Berta, com Juvenal Lamartine, que era governador, apresentou um projeto que foi aprovado e a mulher teve voto no Rio Grande do Norte antes de ter voto no resto do Brasil. Na cidade de Natal, Berta Lutz organiza o alistamento das novas eleitoras e trabalha na campanha de Alzira Soriano para a Prefeitura de Lages, no interior do Rio Grande do Norte. Vitoriosa, Alzira é a primeira mulher eleita para o cargo executivo no Brasil. Como ela era muito amiga do deputado Juvenal Lamartine, e depois ele passa a ser governador do estado do Rio Grande do Norte, ela vai a Natal para, junto com o núcleo das líderes feministas de Natal, organizar a primeira eleição de uma mulher no executivo. Berta Lutz viaja aos Estados Unidos em 1932 com bolsa da Carnegie Corporation e Endowment for International Peace para estudar os museus norte-americanos. O trabalho dela sobre museus educativos, a função educativa dos museus é muito interessante. Ela fez uma viagem aos Estados Unidos, onde ela visitou vários museus. E quando ela foi em viagem oficial desse Museu Nacional,
encarregada por Roquetes Pinto de estudar os vários tipos de museus nos Estados Unidos. E quando ela volta, ela escreve um relatório que ela publica depois. O relatório das visitas de Berta Lutz às 58 instituições norte-americanas está organizado no livro A Função Educativa dos Museus, uma publicação do Museu Nacional. Porque o americano sempre deu muito valor, e as outras instituições europeias também, à parte educativa dos museus. E a Berta traz isso para o Museu Nacional. Em 1935, Berta Lutz concorre a deputada federal. É eleita para a suplência, mas assume o cargo no ano seguinte. Como parlamentar, cria a Comissão do Estatuto da Mulher para promover a regulamentação dos direitos femininos. Entretanto, com o advento do Estado Novo, a partir do golpe liderado por Getúlio Vargas em 1937, o Congresso é fechado e os novos direitos não chegam a ser regulamentados. Eu acho importante ressaltar também que, apesar dela ser, em que pese ela ser feminista, ela não estava preocupada apenas com a questão das mulheres, mas também com os homens, especialmente os trabalhadores. E a gente vai ver que ela fez parte da comissão do anteprojeto da Constituição de 1934, e ela vai introduzir aí uma série de medidas em termos do estado do bem-estar social, que garantir direitos não apenas às mulheres, como também aos trabalhadores homens. Deputada foi uma das coisas mais importantes, que ela sempre lutou pelo voto feminino, mesmo antes, pelos direitos das mulheres, e outra coisa, pela educação também, com a educação pelos grupos étnicos, os grupos indígenas. Ela participava dos congressos pan-americanos de educação feminina, então ela estava realmente à frente e contribuindo para que se mudasse a legislação. Então era uma coisa importante, ela era muito atuante nesse momento. Com a dissolução das atividades legislativas em 1937, Berta Lutz se dedica à chefia do setor de botânica do Museu Nacional. Adolfo Lutz morre e Berta assume a missão de organizar a obra do pai. Quando o pai falece em 1940, o laboratório dele continua fechado com todo o material dele aqui. Como estava muito desorganizado, a Berta então fica aqui, trabalhando com um assistente dela. Ela pede uma licença no Museu Nacional, de vez em quando ela ia lá, porque ela tinha uma sala lá. Ela já estava, nesse momento, trabalhando como herpetóloga. Por que acontece? A Berta, de tanto ajudar o pai nas pesquisas, trabalhando com ele, ela acaba se apaixonando por o último grupo com que ele trabalhou, que foram os sapos, os anfíbios. Anos mais tarde, na década de 60, muda a direção do Instituto e eles acabam pedindo para ela sair, porque não tem sentido uma sala sendo ocupada por uma pessoa que não é da instituição, o pai já tinha falecido, com todo aquele material que estava aqui. Então, o Instituto, eles fazem uma separação, um material que serviria às pesquisas biomédicas, hematologia e outras coisas. Esse material ficou aqui e todo o material zoológico foi para o Museu Nacional. Em 1975, decretado Ano Internacional da Mulher pela Organização das Nações Unidas, Berta Lutz se despede da vida pública participando da Conferência Mundial da Mulher no México. Morre no dia 16 de setembro de 1976, no Rio de Janeiro, aos 82 anos. Muitos direitos conquistados pelas mulheres nos últimos 30 anos resultaram das batalhas travadas por Berta Lutz. Muitas homenagens lhe são prestadas, entre elas o Diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, instituído pelo Senado Federal para destacar brasileiras com atuação em defesa dos direitos femininos. Das ideias da Berta Lutz, né, da necessidade da mulher avançar e buscar o seu próprio espaço, nós estamos trilhando neste caminho. Acho que estamos resgatando cada vez de uma maneira mais consciente esta papel da mulher numa sociedade mais igualitária, onde o acesso à educação é um meio de ela chegar. E isso nós estamos chegando porque as mulheres agora ocupam os bancos escolares um número maior de espaço do que o homem. Eu acho que ela traçou uma trajetória que vem sendo cumprida pelas mulheres, que têm
assumido esta consciência, né? Que ela tem que se apropriar da própria identidade. Ela teve bandeira da igualdade do salário, da igualdade no emprego, da igualdade em termos sociais, mas ela enfatizou muito a questão da educação como um elemento de ascensão social da mulher. Isso é fundamental e ainda hoje é uma bandeira extremamente válida.